Olá, caros amigos! Iniciamos o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje falando sobre Dr. Bezerra de Menezes, o grande expoente do Espiritismo. Também vamos falar sobre uma obra muito importante, A Loucura sob Novo Prisma. Para isso trouxemos Zulmira Cessian e Alexandra Strama. Para a pintura mediúnica que vocês tanto apreciam, trouxemos Maria Inês Páscoa. Nossa convidada de hoje para a pintura mediúnica é a médium Maria Inês Pessotto Páscoa, que é médica e trabalha nesta casa há muitos anos, já foi diretora da área de assistência social, assessora de presidência e muito trabalho que ela já fez, né? Inês, que você cumprimentasse os nossos telespectadores. Perfeito, boa tarde a todos. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez para esse trabalho que nos traz tanto reconforto, tanto prazer realmente e alegria. Agora nós vamos deixá-la tranquila como sempre, se concentrando para esse trabalho, tá bom? Tá certo. Obrigada. Depois nós voltamos aqui. Obrigada. Um grande beijo. Vamos nesse instante para a primeira entrevista do dia. A Loucura sob o Novo Prisma analisa fenômenos psíquicos considerando os aspectos da doença e suas variáveis. Mostra que a maioria dos casos de alienação mental são causados pela atuação de espíritos desencarnados sobre o doente. Os pacientes que a medicina considerou como casos incuráveis e que foram internados no sanatório espírita obtiveram parcial ou total recuperação, apresentando um novo prisma da doença. O autor, Dr. Bezerra de Menezes, elaborou este livro baseado em anos de estudos e pesquisas. Todos os 150 títulos das edições FIESP estão sendo vendidos ao preço de atacado em nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140, ou então pelo telefone 3115-5544, ramal 204. Estamos com Zulmira Cessian, que é educadora e diretora de todos os cursos da Fiesp, ou seja, da área de ensino. Tudo bem, Zulmira? Tudo bem, Silvia. Muito feliz por estar aqui mais uma vez. Que bom, Zulmira. Hoje nós vamos falar sobre a loucura. O que vem a ser a loucura sob novo prisma? Esse livro foi escrito por Dr. Bezerra de Menezes. Mas eu queria que você dissesse, Zulmira, o que motivou o Dr. Bezerra de Menezes a escrever esse livro? Na verdade, não podemos esquecer que esse livro ele foi escrito no final do século XIX, não é? E a primeira edição foi em 1921. Há quanto tempo? E é um livro muito atual, porque as doenças mentais estão sempre na pauta da ciência médica, não é? E Bezerra de Menezes, ele aborda esse tema tanto do ponto de vista da ciência médica, como também da ciência espírita. E essa foi assim a grande inovação e que torna tão atual esse tema, porque mais do que nunca a saúde mental ela é buscada e nós temos que ver o homem de maneira integral, né? O ser integral. Então não é só a saúde física, mas é a saúde física, mental, espiritual, social, então naquele mais amplo sentido, né? Depois de Dr. Bezerra, tivemos também outro expoente espírita, né? Dr. Inácio Ferreira, que também abordou o tema das doenças mentais sob o ponto de vista da psiquiatria e da reencarnação, né? E temos muito pouco ainda conhecimento sobre essa alienação mental, esse distúrbio de comportamento, não é? E que a busca ainda continua. E o Loucura sob o Novo Prisma a ciência espírita
facilitando ali o diagnóstico dessa doença, não é? Que é a intervenção dos espíritos no nosso mundo corpóreo. Muito bem. E o que aconteceu com um dos familiares do Dr. Bezerra de Menezes, para ele também ficar assim impulsionado a fazer tantas pesquisas a esse respeito? Dr. Bezerra de Menezes, ele teve um filho que foi acometido por esse processo obsessivo. Ele era estudante de medicina também, na faixa dos 20 anos, 22 anos, e ele teve essa alienação mental e não se sabia o porquê, porque ele tinha períodos em que ele estava lúcido, passava esse processo de alienação e ele também, com a consciência do que estava acontecendo com ele se dizia acometido por um arrastamento. Ele sabia que o que ele estava fazendo era um mal, mas que aquele arrastamento o levava a não ter um domínio sobre a sua vontade, não é? E aí foi se percebendo então um envolvimento maior, né? A intervenção de espíritos na nossa vida corpórea. E que no livro dos Espíritos, capítulo 9, há uma abordagem sobre esse tema. Então aí a influência dos espíritos em nossa vida é muito maior do que nós achamos, né? Do que nós imaginamos. Então e o filho de Bezerra de Menezes, então, o levou a um questionamento, a uma invocação àquela entidade que o acometia, né, o influenciava, e aí descobriu-se que, na verdade, era uma vingança que ele estava impetrando com relação a Bezerra de Menezes, mas devido à sua força moral, ele não dava acesso. O Dr. Bezerra. Dr. Bezerra. Então, indiretamente, ele era atingido através do seu filho. Vamos ver, então. Vamos esmiuçar um pouquinho essa história que é muito importante para o nosso entendimento, não é? Então, o filho do Dr. Bezerra era um moço normal até acontecer esse fato. Certo. Porque estudante de medicina não tinha problemas mentais. Não tinha. Claro. Tinha uma inteligência desenvolvida, não é? E todo esse acometimento, essa influenciação, esse processo obsessivo levou até a uma perturbação tão grande, não é, que era como se ele perdesse a sua lucidez, não é? Ele não conseguia estudar mais? Não conseguia, e após haver então esse contato com essa entidade, com esse espírito, né, que tinha engendrado ali uma vingança contra... No caso, o obsessor. O obsessor contra Bezerra de Menezes, né? Até ele ser esclarecido, orientado, ele ser acometido pelo arrependimento, levou um longo tempo. Então, ele tornou-se calmo, né, após o afastamento desse espírito, mas a sua inteligência, a sua vivacidade nunca retornou. Quer dizer, esse processo aí de intervenção fluídica, né, desse espírito acabou lesando até o seu organismo, né, e a sua inteligência. Então, os nossos telespectadores, em muitas perguntas que fazem, né, eles são, na maioria, simpatizantes do Espiritismo, eles querem saber os detalhes, né? Então, no caso, essa vingança, como eles conseguem se vingar? No caso, Dr. Bezerra e o filho tinham praticado alguns atos não muito bons, vamos assim dizer, em outra encarnação. Exato. E esse espírito estava tentando se vingar, Exato. É isso? Algum comprometimento, alguma pendência havia, tanto por parte de Bezerra de Menezes, como também do seu filho. Certo. Agora, o veículo de ligação é o pensamento. Então, é através, né, do pensamento que há essa ligação.
E a obsessão é aquele acometimento, o espírito ele é submetido a uma outra vontade que não a sua. Então há como que um domínio, né? Desde a obsessão simples até um processo de subjugação, um processo de possessão, que um dos livros da codificação, a Gênese, aborda já o tema possessão, porque é quase que uma substituição, né, da alma, porque da alma que é o espírito reencarnado, pelo espírito desencarnado. Nossa, você disse aí que Dr. Bezerra não foi tão atingido. Sim. Claro que Sim. de ver um filho nessa situação, de alguma forma ele é atingido. Mas, mais especificamente, foi atingido o filho. Sim. Seria por que motivo? Olha, Bezerra de Menezes, como nós conhecemos, é aquele espírito de escola, né? Ele fez do seu ofício, da sua profissão como médico, podemos dizer, um passaporte de luz, né? Porque ele se dedicou plenamente ao próximo, dono de uma humildade muito grande, né? Um desprendimento. Então, toda a sua conduta já era um impedimento para que houvesse esse acesso desse espírito obsessor, ao passo que seu filho abriu brecha de alguma maneira, certo, para que ele então fosse, ali nós nem podemos dizer que uma vítima, porque ali há uma conjunção ali de ações, né, pretéritas que provocam então esse processo obsessivo. No caso, havia uma culpa, sim, dos dois em relação a esse espírito. E Zulmira, para não assustarmos ninguém, existe a possibilidade de nós fugirmos disso ou de nós melhorarmos essa situação? Existe um remédio? Olha, Jesus nos deu a receita, não é? Vigiar e orar. Como o veículo que nos liga, não é? É o pensamento, nós devemos sempre estar elevados numa faixa luminosa, otimista, edificante, para não sermos acometidos, não é? Porque através da nossa conduta, nós também estamos auxiliando aqueles espíritos ainda em estado de ignorância, de imperfeição, que todos nós ainda temos, mas que eles ficam muito vigilantes quanto a nós. Quer dizer, não podemos abrir brechas, não é? Para que não haja esse acesso, esse domínio. Olha, porque é sério mesmo, sim, né? Se um moço educado, inteligente, acaba ficando com uma lesão cerebral, o caso da obsessão é muito sério. Sim, não é? Sim. E até porque a medicina, ela vê assim, o cérebro como o órgão onde as ideias se elaboram, o pensamento, né? Como se fosse o agente. Mas não, o pensamento é do espírito, é a alma, não é? Que é o ser pensante. E o cérebro, ele é apenas um órgão transmissor do pensamento. Não é? Quer dizer, ele que permite a manifestação, então, do pensamento. Se o cérebro tem uma lesão, logicamente que essa transmissão, ela é imperfeita, não é? Agora, se o cérebro, ele não tem lesão e, de qualquer maneira, o pensamento, ele manifesta, não é assim, um desequilíbrio, uma alienação mental, então é lógico que há a intervenção de espíritos. Então aí a grande pesquisa elaborada por Dr. Bezerra de Menezes, não é? Sobre o princípio espiritual, que é a alma, não é? A relação da alma com o corpo, porque a medicina, ela vê tudo aquilo que diz respeito aos sentidos orgânicos. Não é? Certo. Não podemos esquecer que existe, então, a loucura biológica, física, né? Por lesão no cérebro, que é orgânica, e a loucura que é moral ou psíquica, que é, então, causada por um espírito obsessor.
Zulmira, houve um outro fato com um familiar do Dr. Bezerra Sim. que também o motivou a uma outra experiência. Exatamente. Mas segura aí um pouquinho a sua resposta que nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com vocês. Adquira a Gênese, um dos livros codificados por Allan Kardec. Nele, você encontrará explicações de alguns fenômenos sobrenaturais, tais como aparições, transfigurações, curas e muito mais. Todos os 150 títulos das edições FESP estão sendo vendidos ao preço de atacado em nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140, ou então pelo telefone 3115-5544, ramal 204. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com Zulmira Cessian, diretora da área de ensino da FESP, falando sobre a loucura sob novo prisma. Zulmira, sobre aquela pergunta de um outro familiar que o motivou a fazer uma pesquisa, o que você teria a dizer? A filha de Dr. Bezerra de Menezes também foi acometida por um mal e através de médiums, então receitistas, inclusive com a participação até do Dr. Charcot, que foi assim um médico muito dedicado ao estudo, né, de doenças mentais também. Né? Mas aí no caso do Dr. Charcot, como espírito? Como espírito. Ah, como espírito. Ele veio como espírito. Olha. E foi feita ali uma orientação quanto ao tratamento que deveria ser feito para a filha de Bezerra de Menezes. Que interessante. Esses médiums, eles não tinham conhecimento médico, né, conhecimento algum, e aí se verificou a veracidade, então, daquelas comunicações, ali orientando, então, o tratamento necessário à filha de Bezerra de Menezes. Olha, que bela história, né? E o Dr. Bezerra de Menezes aproveitava esses acontecimentos, vamos assim dizer, para fazer as suas pesquisas, não é? Isso, e por isso o estudo dele é tão importante, tão atual, não é? Porque o problema comportamental, alienação mental, eles refletem um desequilíbrio, né? Que pode ser físico, né? Com o comprometimento do cérebro, ou espiritual, por processos obsessivos. E, Zulmira, nós poderíamos dizer hoje que a maioria desses problemas mentais são espirituais? Olha, sempre há, presume-se um vínculo, não é? Quer dizer, como em tudo há uma razão de ser, e nós, na nossa individualidade, não é? Nós carregamos aí a pluralidade das existências, em que muitas vezes nós cometemos falhas, deixamos pendências, precisamos nos reajustar às leis que nos regem, às leis divinas, e também reconciliações que precisamos fazer. Então não existe o acaso. Então até um problema físico, ele reflete uma necessidade evolutiva, de resignação, de conhecimento, para que possa então, através da sua transformação moral, ali se reconciliar e se reajustar às leis que nos regem. Olha, Zulmira, isso nos remete ao perdão, não é? Sim. Porque sim. no caso, o obsessor do filho, não é, do Dr. Bezerra, estava com um sentimento de vingança. Sim. Sofreu no passado, mas não, parece que não houve um entendimento de que ele deveria perdoar. Então, o que você diria para os nossos telespectadores se tem um problema atual? Porque nós sabemos, né, através do Espiritismo, que os problemas atuais, Sim. eles podem persistir Sim. para as outras encarnações. Não é? E o passado, o pretérito, é que determina o nosso hoje. Quer dizer, tudo tem uma razão de ser, mas Jesus, ele nos deu também ali a orientação, o consolo e a importância de nós nos reconciliarmos
com os nossos adversários enquanto estamos juntos a caminho, para que nós não deixemos pendências, porque enquanto individualidade nós continuamos os mesmos quando desencarnamos. Então nós levamos para a erraticidade, para a espiritualidade, os nossos sentimentos de ciúme, de inveja, de vingança, e ali permanecemos, né? Muitas vezes, muito tempo ali, porque o perdão nos liberta. Então a necessidade do perdão para que não ocorram processos obsessivos, não é? Quer dizer, no hoje nós já vamos tendo a nossa paz de espírito, a nossa consciência tranquila, porque nós estamos abertos ao perdão. Não importa se a outra pessoa, ela ainda não está no tempo de perdoar, né, de se reconciliar, mas nós fazemos a nossa parte. Então, para o amanhã, nós estaremos libertos de qualquer ligação, né? Nós cortamos esse vínculo negativo, pernicioso, que poderia nos acometer. Então, o perdão é libertação, né? Como nos ensina Jesus. Dr. Bezerra de Menezes sabia como lidar com os problemas familiares, né? Entendia, porque era um estudioso, um cientista, médico, e também já tinha uma bagagem de outra encarnação. Então ele sabia como lidar com esse fato quando apareceu o problema do filho, depois da filha, não é? A respeito de cuidar do corpo e do espírito. Mas o que você diria, Sumira, para os nossos queridos amigos de casa que podem ter esse problema familiar, um problema de, às vezes até uma malcriação do filho, esquisita, que eles nos escrevem dizendo, estou com problema com meu filho, será malcriação, será obsessão? O que você diria para eles? O que nós temos que saber é que as famílias, elas não se formam ao acaso. Existe uma programação, né? O caráter moral do espírito o acompanha, tanto desencarnado como reencarnado. E há aquele vínculo de ligação de uns com os outros. Então, qualquer situação adversa para qualquer uma daquelas criaturas que fazem parte desse contexto familiar, ela tem um reflexo na necessidade do aprendizado de todos. Quer dizer, ali pode ser uma expiação, uma quitação de débito, pode ser uma prova pela qual todos ali estão passando, porque o aprendizado é necessário para que nós nos esclareçamos e também aprimoremos o nosso caráter moral, não é? Porque o objetivo maior da reencarnação é o nosso aperfeiçoamento moral. Certo. Então, o que você diria para eles, assim, deveriam procurar? Que ajuda? Olha, quando há um distúrbio, uma perturbação mental, espiritual, quanto mais cedo, mais precoce é feito o diagnóstico, melhor. Menos males acometerão, né, aquele ser, aquele espírito reencarnado. Porque a busca de um tratamento tanto terapêutico, né, médico, quanto o tratamento espiritual vão prevenir ali grandes males que poderiam vir a se instalar, não é, naquele espírito passando por esse processo, né, de alienação mental, desequilíbrio comportamental, e ali também a família ela tem que estar muito atenta, observando, não é? Porque muitas vezes nos passa despercebido um processo obsessivo. Não é? Então, quanto mais rápido nós identificarmos, nós buscarmos uma ajuda a um centro espírita de confiança, buscarmos ali, através de passes, da assistência espiritual específica, necessária, melhor. Certo. Então, você diria que os pais devem procurar tanto o médico, sim, como um centro espírita. Isso, né? Buscar a causa. O que está causando? Não é? Se é um problema orgânico, físico, se é psíquico, se é espiritual, se é moral.
né? Porque mais rapidamente, então, aquele ser, ele vai se reequilibrar, né? E tomar posse do seu raciocínio, da sua inteligência, né? Das suas ações principalmente, e não ficar submetido à vontade exterior. Certo, muito bem. Agora, Zulmira, sabe, nossos amigos de casa podem estar dizendo, como nós temos muitos e-mails de mães, não é, que perdem filhos. É muito fácil falar, faz isso, faz aquilo. Você não gostaria de dar um depoimento para os nossos amigos de casa sobre a sua experiência pessoal de ter tido um filho que desencarnou? Meu filho, ele tinha assim uma inteligência muito desenvolvida e uma maturidade espiritual, era muito interessante, mas ele tinha dislexia, que é também um distúrbio que ainda requer muito aprofundamento, muito estudo, não é? E ele veio no momento em que até para especialistas eles se perguntavam, né? O que seria indicado para ele. Tanto que logo que eu notei a dificuldade de leitura e escrita, eu inscrevi no Kumon, né? Fui buscar de alguma maneira um meio dele poder ter um reforço ali, né, para a sua alfabetização. E a própria coordenadora do Kumon, ela descartou a possibilidade de uma dislexia. Não é? Quando nós fomos fazer todo aquele diagnóstico né, na Associação Brasileira, ABD, de Dislexia, foi comprovada uma dislexia severa. E ele elaborava, através da sua inteligência, do seu raciocínio, processos em que a memória dele funcionava. Então, porque normalmente o disléxico ele tem um problema com a memória imediata. Então, interessante que para a decodificação das letras, né, que ele conhecia o alfabeto, reconhecia todas as letras, mas na hora da escrita ele era lento, ele tinha dificuldade. Né? Então, ele foi um instrumento para mim que me focou naqueles meus alunos com aquela dificuldade. Porque muitas vezes nós nos reportamos que o aluno é desatento, ou que, pelo contrário, ele é hiperativo, mas, na verdade, ele tem algum distúrbio, não é? Não de inteligência, mas no seu cérebro, né? Não acontece aquela decodificação na leitura e escrita necessária. Né? Então nós vemos, ele para mim foi um instrumento que me despertou para esse lado e graças a Deus eu consegui ajudar muitos alunos, porque a ABD também atendia a alunos carentes, né? Mas que necessitam de todo um acompanhamento psicopedagógico, de fono, né? De muitos acompanhamentos necessários para a superação do problema, né? Onde aí já é amenizado. Né? E meu filho, ele desencarnou aos 18 anos e num acidente, mas para nós ele foi assim aquele que nos trouxe mais ensinamento, né? Tanto do ponto de vista espiritual como para mim em termos profissional mesmo, né? Quer dizer, teve uma razão de ser. Ele veio já também para aquele convívio familiar que ele dava toda a sustentação, né? Todas as possibilidades dele se manifestar, de ser aceito da forma que era, não é? Mas os pais eles têm que estar muito atentos a qualquer dificuldade, ou seja comportamental, ou seja de leitura e escrita, não é? Para que possam buscar quanto mais cedo essa ajuda necessária, melhor, não é? Porque senão a criança também ela vai desenvolvendo um espírito de rebeldia, de indisciplina, porque ela acaba se sentindo incompreendida, rejeitada, né? Então é um processo difícil, lógico que é uma prova para o espírito, né? Não é por acaso, é necessário, mas a família tem que estar unida em todas essas situações, né? Para dar o apoio necessário, seja em que situação for. Verdade. Que naquele momento da perda, né, a gente não tem outra palavra melhor, claro que nós espíritas sabemos que ele
ele está vivo. Sim. Mas aquele momento que o corpo vai mesmo, né, para o cemitério. Zumira, qual foi o seu sentimento? Como você conseguiu vencer isto? Eu digo que é uma prova para o espírito, não é? Porque por todo o conhecimento que nós temos, logicamente, a falta da presença física, não é? Nós vamos aprendendo a conviver com a falta, porque fica aquela saudade, aquela vontade que às vezes é uma dor física de você querer abraçar, né? Mas você sabe que haverão outros encontros, não é? Que assim, necessário, né? É um aprendizado para ele ir lá e onde ele está, que sabemos em trabalho, como nós aqui, porque nós evoluímos tanto reencarnados como desencarnados, né? E eu nunca me esqueço das palavras da Dona Martinha, Dona Marta Galego Tomás, que ela me disse: agradeça a Deus pelos 18 anos de convivência e pelo tempo, pela convivência na espiritualidade aqui juntos, porque essa presença nós sentimos, logicamente não como gostaríamos, né? Claro. Mas nós sabemos que ele está bem e temos que ter essa fé, essa confiança, né, na vida futura e que o reencontro ocorrerá. Então, eu vou fazer uma pergunta pessoal, né? Porque eu senti a presença do seu filho, eu conheci o seu filho. Eu conheci você quando estava grávida, aliás, né? Foi desse menino. E eu queria saber de você, você sente a presença dele em determinados momentos? Sim, é muito interessante porque no Salão Bezerra de Menezes, falando em Bezerra de Menezes, é quando eu sinto mais a presença dele, nos eventos que acontecem lá. Eu me lembro que em 2009, quando ele desencarnou, nós tivemos um encontro de mocidades, né? Uhum. E eu pensei assim, puxa, eu queria tanto que você estivesse aqui. E na mesma hora eu senti um abraço dele por trás, porque ele sempre chegava por trás para me dar aquele susto, né? E ele veio por trás mesmo e me deu um abraço. Foi emocionante. E também assim, por companheiros, né, que tem a faculdade da vidência e que muitas vezes o veem aqui na casa, que ele já nos comunicou que ele faz parte de um grupo socorrista, em que eles recolhem os jovens, aqueles que desencarnam nas ruas, vítimas de drogas, sem o amparo da família, não é? Então nós temos esse conhecimento. Isso para nós é um alento, porque tudo que nós fazemos, né? E uma coisa que ele me disse, eu ouvi, ele falou: mami, mama, ele falou, eu estou aprendendo a lição do perdão. Porque eu falava que a lição do perdão era muito difícil, né? Que era a lição mais difícil, que nós tínhamos que nos perdoar enquanto família, que a gente tinha aquelas diferenças, né? Claro. E que muitas vezes aquela convivência era necessária justamente para essa reconciliação. Então ele me falou que ele estava aprendendo a lição do perdão, né? E que ele, assim, ele trabalha muito. Às vezes a minha filha sonha com ele e fala: Camila, eu estou trabalhando, estou muito ocupado, porque eles tinham uma ligação muito grande, né? Uhum. E nós vemos que essa ligação continua, né? Do mesmo jeitinho que ele falava quando eu estava aqui entre nós, ele continua falando, quer dizer, nós não mudamos porque desencarnamos, nós somos espíritos imortais. Então, e esse vínculo, ele se perpetua pela eternidade, quer dizer, nós vamos nos aprimorando, nos tornando mais fraternos, mais irmãos, não é? Nos diferentes papéis que nós temos a cada existência. Olha, Zumira, muito bem, eu provoquei realmente essa pergunta para que você desse essa explicação de entendimento, que é muito importante para que os pais que perdem filhos aprendam, né, essa arte de sobreviver a isso, né, de não ficar em depressão, com outros problemas até devido à perda do filho, né? Que com o entendimento da doutrina que você tem,
Você é uma expositora da casa há muitos anos, trabalhou em várias áreas, né? Inclusive da infância e juventude. Então isso te deu essa firmeza, essa força maior, não é? E o que, assim, é muito importante é o desapego, porque nós criamos os filhos e estamos juntos, é para o mundo. Cada um tem o seu caminho, né, a ser percorrido, então nós não podemos querer ali, né, aprisionar os filhos, não. Nós temos que oferecer a eles a liberdade e a confiança deles serem eles mesmos, né? E passarem pelas experiências, pelas vivências necessárias à evolução de cada um. É difícil entender, né? Mas só o verdadeiro amor é que liberta, realmente, exatamente. Né? Porque senão a gente quer tudo pra gente, né? O aquele filho é apego. meu, o marido é meu, é tudo meu, não. Na verdade, nós temos que amá-los onde eles estiverem. Nós estamos juntos, caminhando juntos. E isso que é o mais importante, né? Nesse aprendizado, nesse entendimento, nessa compreensão, nesse respeito. Zulmira, muito obrigada. Imagina, muito Silvia, obrigada. Esperamos ordens. você mais vezes aqui. Obrigada. E nesse instante nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já. Descubra os mistérios sobre a Casa Assombrada à luz da doutrina espírita. Muitos fenômenos são desvendados. Surpreenda-se! Adquira este livro em nossa livraria, na Rua Maria Paula, número 140, ou então pelo telefone 3115-5544, ramal 204. E para o quadro que é o Espiritismo, nós trouxemos a Alexandra Strama, que é professora e tradutora da língua italiana. Aqui na casa, ela já trabalhou muito em vários setores da casa. Atualmente, ela é dirigente do curso de Educação Mediúnica. Tudo bem, Alexandra? Tudo bem, Silvia. Como é que vai? Muito bom você estar de novo aqui. Muito obrigada. Então, hoje o nosso assunto é Dr. Bezerra de Menezes, né? Porque nós falamos muito do Dr. Bezerra de Menezes, ele é o mentor da FIESP, mas nós gostaríamos que os nossos telespectadores soubessem da importância desta figura, né, para o Brasil. Então, como nasceu, onde nasceu o Dr. Bezerra de Menezes? Então, Dr. Bezerra de Menezes, conhecido como médico dos pobres, nasceu no município de Riacho do Sangue, antigo de Riacho do Sangue, no Ceará, em 1831. Hoje é o município de Jaguaretama. Né? Nasceu numa família católica, era uma família, o pai fazendeiro, político, foi criado naquela educação rígida, estudou em Fortaleza, estudou também no município perto também onde ele nasceu e depois foi estudar medicina no Rio de Janeiro, que médico, né, recebeu a alcunha de médico dos pobres, né, devido à sua grande bondade, ao seu grande amor a todos aqueles que iam atrás da sua consulta, iam atrás daquilo que ele poderia fazer em termos de medicina. E como ele era muito bondoso, atendia as pessoas sem querer dinheiro de volta, tanto que ele vivia sem dinheiro, todos aqueles que iam consultá-lo, e na maioria pobres, que não tinha como pagar, ele ainda dava do que ele tinha. Então, várias vezes, o Dr. Bezerra tirava sua carteira do bolso, dava o que ele tinha de dinheiro. Há também uma passagem famosa em que ele tirou o seu anel de formatura para dar a uma mãe, né? E ele dava, não queria nada, mas sempre recebeu. Sempre havia uma boa alma também que lhe dava aquilo que ele necessitava. Então, ele nunca passou fome, justamente por conta do auxílio das pessoas. E aí, né, por causa desse ímpeto dele, sempre caridoso, ele foi chamado, foi convidado também para ser político.
né? Então ele teve uma vida política também. Também, né? Então, no início foi apenas vereador do município de Santa Isabel, no Rio de Janeiro. Depois ele se formou, né, se transformou em deputado geral, que é hoje o que corresponde para nós a deputado federal. E também ocupou um cargo no Rio de Janeiro que hoje também corresponde a de prefeito, durante um certo tempo. E ele foi um bom político? Um bom político. Hoje em dia, né, todos querem saber isso. Não, um bom político. Que bom. Tanto que naquilo que nós temos registrado, dos projetos do Dr. Bezerra, daquilo que ele proferia, sempre falando, né, no plenário, sempre boas palavras, sempre preocupado com o povo. E veja, Silvia, naquela época, ele também já se preocupava com a poluição do Rio de Janeiro. Tanto que ele tinha até um projeto para ver a poluição da cidade, que naquela época já estava grande, né? Olha só. E também, ele também se preocupava muito com o trabalho doméstico, porque naquela época, o trabalhador doméstico eram os escravos recém-libertos, né? E aí ele também estava se preocupando sempre com isso. Em geral, sempre se preocupou com o povo, né? Certo. Mas aí, por conta também de perseguições, de dissidências, ele acabou deixando a política porque se desiludiu também um pouco. Ah, tudo bem. Agora, como o Dr. Bezerra, como você bem explicou, ele nasceu em berço católico. Sim. Como ele se transformou em espírita? Ah, Silvia, isso é uma caminhada da vida do Dr. Bezerra. Porque ele mesmo conta, os autores contam, que quando ele foi estudar medicina no Rio de Janeiro, por conta da convivência com aqueles amigos, aqueles colegas da faculdade, que eram na sua maioria ateus, ele também não se sentia tão católico mais, né? Apesar de ir aos ritos da igreja, apesar de acreditar em Deus, apesar de acreditar na sobrevivência da alma, ele sempre acreditou, mas ele ficou um pouco descrente. Ele retornou a essa ideia religiosa, a religiosidade, quando ele perdeu a sua primeira esposa, a dona Cândida. Ficou muito desiludida porque era um jovem viúvo, tiveram um casamento curto, mais 2 filhos do casamento. E aí, para ter um pouco de consolo, ele leu a Bíblia. Então ele lia a Bíblia e ele queria mais. Mas aí, né, continuou na sua vida, até que em 1875, na primeira edição do Livro dos Espíritos, Dr. Joaquim Travassos, que era um amigo dele, já espírita na época, encontrando no centro da cidade, lhe ofertou um exemplar do Livro dos Espíritos. E como o Dr. Bezerra tinha que tomar o bonde para ir até a sua casa, era um longo trajeto, então ele pensou assim: para o inferno eu não vou, né? Não me custa nada ler o livro. E ele leu. E aí, quando ele leu, ele percebeu que ele já sabia tudo aquilo que estava no Livro dos Espíritos. Ele já conhecia todos aqueles fundamentos. E aí ele diz que ele se sentiu um espírita de nascença. Né? Olha que coisa interessante. Provavelmente, né, com certeza, aliás, ele trouxe esses conhecimentos de outra encarnação. Exatamente, da espiritualidade. E também, o que também facilitou a sua entrada na doutrina, ele se tornar um espírita adepto, foi que ele foi curado por um médium receitista, famoso na época também na cidade do Rio de Janeiro, chamado João Gonçalves, porque ele sofria de uma dispepsia. E aí o seu nome foi levado até esse médium lhe receitou alguns remédios e ele se curou, né? Então ele realmente, depois ele percebeu que o caminho dele era o espiritismo, né?
começou a frequentar núcleos espíritas até chegar à presidência da FEB. Então, sobre essa parte da política, quando ele se declara espírita, ele se declarou realmente no meio político também. Também, não? Foi numa solenidade no Salão da Velha Guarda, no Rio de Janeiro, em que havia pelo menos 2.000 pessoas ali. Olha. E aí ele se declarou publicamente espírita. Foi uma coisa muito corajosa para a época, porque os espíritas sofriam perseguição naquela época. Não era tão aceito. Não. Então as pessoas viam com muita discriminação, né? Um país eminentemente católico como o Brasil, né? A Igreja Católica muito forte. Então foi um ato muito corajoso, que é uma característica dos grandes espíritos, não é? Agora, qual a importância do Dr. Bezerra de Menezes para o Brasil? Para o contexto do espiritismo no Brasil. No Brasil, então, Silvia, também foi de grande valia, porque chegando à presidência da FEB, ele logo foi taxado, havia naquela época uma dissidência, havia uma separação. Os espíritas eram classificados como místicos e científicos. E o Dr. Bezerra de Menezes era considerado místico, porque ele primava mais pelo evangelho, ele não ia tanto pela parte do fenômeno. Né? E os científicos, sim, para eles o que era importante era o fenômeno. E ele lutou muito para a unificação dos espíritas, porque já naquela época havia também uma rivalidade entre os grupos. Então ele lutou muito, lutou arduamente e sofreu também perseguição na própria FEB por conta dessa pecha de ser místico. Né? Há também uma mensagem, uma instrução de Kardec muito famosa na FEB, em que Kardec pergunta a eles, onde é a escola de médiuns? É verdade. E Dr. Bezerra, né, claro, sentindo falta de uma escola para os médiuns, para se formar a educação mediúnica daqueles médiuns, ele tentou fundar um núcleo, tentou fundar um grupo, mas só que ele ficava ali às moscas esperando os participantes, os médiuns, e eles não iam. Porque a maioria gostava mais do fenômeno, do estudo científico. Exatamente, Silvia. Também não achavam que o estudo da mediunidade em si, pautando pelo evangelho, pela reforma moral, pela educação propriamente dita da mediunidade, para eles não era importante. É importante você dizer isso porque nós estamos aqui na FESP, não é? E nós sabemos que essa escola de médiuns que Dr. Bezerra de Menezes não conseguiu levar para frente, ele ajudou o Edgar Armon a montar aqui na FESP. Sim, exatamente. Como espírito já. Exatamente. E veja que desde aquela época em que nós soubemos, né, que foi declarado que Dr. Bezerra era o patrono da FESP, isso logo, né, nos idos, né, lá 1940. Isso, exatamente, que Edgar Armon depois, Edgar Armon fundou as escolas, né, e Dr. Bezerra de Menezes estava chefiando aquela equipe de espíritos que ajudaram Edgar Armon, que graças a Deus a nossa casa prima muito pela educação dos médiuns, não é, Silvia? Tanto que é de muita importância. Exatamente. É a qualidade de vida do médium. Exatamente. Então, desde aqueles primórdios, dos primeiros conhecimentos dele nas escolas aqui da FESP, começando o que é o espiritismo, pelo curso básico, depois aprendiz do evangelho, curso de educação mediúnica. Então nós vemos uma continuidade desses estudos, né? Então, e o próprio Kardec, no livro dos médiuns, ele coloca muito bem que para se iniciar o desenvolvimento da mediunidade, que era o termo que ele usava, que ele usa na codificação, havia que se ler primeiramente o que é o Espiritismo, depois o livro dos Espíritos e depois o livro dos Médiuns, né?
Então nós vemos que realmente nós primamos por essa cartilha do Kardec. Muito bem, e agora, isso que alguns telespectadores até perguntam, mas vocês têm tantos trabalhadores assim? Porque nós temos, só na assistência espiritual, mais 220 tipos de trabalhos, né? Assistência espiritual, para o físico, consolo, e tanto depressão, drogas, não é? Você sabe disso. Mas o que deixa esses trabalhos consistentes? É o ensino, é a parte do ensino que dá capacitação para que esses médiuns possam trabalhar com verdadeiro amor, com verdadeira dedicação, com desprendimento, não é? Então, o ensino é muito importante. Sim. Acho que o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, mesmo depois de desencarnado como espírito, foi valiosíssimo para a Federação. Continua sendo até hoje, não é, Silvia? Porque você colocou muito bem, porque o médium começa ali nas escolas, aqui da FESP, depois ele vai para a área de assistência espiritual. Então, o curso de educação mediúnica é um curso que forma trabalhadores. Exato. E nós temos conseguido, ao longo de todos esses anos, graças a Deus, formar bons trabalhadores, porque aí eles já chegam, né, com conhecimento básico da doutrina, e aí vai de cada um, sempre buscar o estudo, a reforma íntima, sempre se melhorando, né, para que possamos melhorar os trabalhos da casa também. A qualidade do atendimento, sim, né? Sim. Que graças a Deus é bastante elogiada também, sim, né? Sim. Alexandra, eu gostaria de ficar conversando com você mais tempo, mas parece que o nosso tempo acabou. Tá Infelizmente. Alexandra, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você, muito viu, obrigada. Silvia? Muito obrigada. Olha, aqui nós temos um livro que é das edições FIESP, A História do Dr. Bezerra de Menezes. Se quiserem, né, agora todos os nossos livros estão ao preço de atacado. Então aproveitem para dar de presente de Natal, tá bom? Olha, todos os nossos trabalhos assistenciais são gratuitos. Procure a FIESP 31155544, ramal da assistência espiritual. Vamos para mais um intervalo. Descubra os mistérios sobre a Casa Assombrada à luz da doutrina espírita. Muitos fenômenos são desvendados. Surpreenda-se! Adquira este livro em nossa livraria, na Rua Maria Paula, número 140, ou então pelo telefone 3115-5544, ramal 204. E temos mais uma tela mediúnica encerrada dentro do programa O Sentido para a Sua Vida. Inês, o que você tem a nos dizer sobre esse trabalho tão bonito que você participou hoje aqui com as nossas entrevistadas? O que você sentiu durante o trabalho? Silvia, nós sabemos que todo o nosso trabalho, nós não fazemos nada sozinhos, né? Estamos sempre envolvidos pela espiritualidade, pelos mentores queridos, pelos mestres pintores. E nós sabemos também que os momentos dessa atividade de pintura mediúnica são utilizados pela espiritualidade, assim como com os encarnados, os espíritos desencarnados também são trazidos para atendimento, para tratamento, como uma terapia com arte, que seria a arte-terapia. Assim como são feitos com os pacientes encarnados, também os da espiritualidade têm essa oportunidade. Então, nós sentimos, percebemos que vários espíritos são trazidos para não só assistir, como muitas vezes participar desse trabalho, o mesmo acontecendo nos nossos trabalhos de pintura mediúnica aqui da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Muito bem, e hoje com o tema, né, que nós discorremos sobre a loucura, os problemas mentais, você sentiu que tinha a ver... Muita ligação com o tema de transtornos mentais, né?
que é um tema tão difundido, tão discutido hoje em dia, né? E que percebemos realmente que foi um momento de atendimento de vários companheirinhos que necessitavam de um consolo, de um alento, de um atendimento mais consolador. Muito bem, Inês, muito bem. E nós que agradecemos poder participar. Pois é, nós, né, que temos que agradecer. Acho que os nossos telespectadores estão podendo perceber que aqui dentro do estúdio também existem os espíritos que nos ajudam, não só na pintura mediúnica, mas também na inspiração de algumas perguntas e na inspiração dos próprios entrevistados, não é? Isso mesmo. Muito bom. Muito obrigada, Obrigada, Inês. Silvia. Esperamos você muito mais vezes, tá bom? Obrigada. Felicidade a todos. Obrigada. E agora nós vamos para a mensagem do dia. A mensagem de hoje foi psicografada por Chico Xavier e trazida pelo Espírito de Emmanuel. Chama-se alienação mental. Enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma, segundo a modalidade de nossos desregramentos. É assim que atravessam as cinzas da morte em perigoso desequilíbrio da mente, quantos se consagraram no mundo à crueldade e à injustiça, furtando a segurança e a felicidade dos outros. Fazedores de guerra que depravaram a confiança do povo com peçonhento apetite de sangue e ouro, legisladores despóticos que perverteram a autoridade, magnatas do comércio que segregaram o pão, agravando a penúria do próximo, profissionais do direito que buscaram torturar a verdade em proveito do crime, expoentes da usura que trancafiaram a riqueza coletiva necessária ao progresso, artistas que venderam a sensibilidade e a cultura, degradando os sentimentos da multidão, e homens e mulheres que trocaram o templo do lar pelas aventuras da deserção, acabando no suicídio ou na delinquência, encarceraram-se nos vórtices da loucura, penetrando depois na vida espiritual como fantasmas de arrependimento e remorso, arrastando consigo as telas horripilantes da culpa em que se lhes agregam os pensamentos. E a única terapêutica de semelhantes doentes é a volta aos berços de sombra, em que, mediante a reencarnação redentora, ressurgem no vaso físico, cela preciosa de tratamento, na condição de crianças problema em dolorosas perturbações. Todos vós, desse modo, que recebestes no lar anjos tristes, no eclipse da razão, conchegai-os com paciência e ternura, porquanto são, quase sempre, laços enfermos de nosso próprio passado, inteligências que de certo auxiliamos irrefletidamente a perder e que hoje retornam à concha de nossos braços, esmolando entendimento e carinho, para que se refaçam na clausura da inibição e da idiotia, para a bênção da liberdade e para a glória da luz. Encerramos o programa Um Sentido para a Sua Vida, muito felizes com a sua audiência. Não esqueçam, os programas anteriores encontram-se no site da Fiesp, www.fiesp.org.br. Até a próxima semana, se Deus quiser.